Livro Aprenda a Viver como Filho do Rei, de Harold Hill. Capítulo 2. Como obter êxito em tudo. Nem sempre eu soube o que envolve ser filho do rei. Embora eu tivesse mãe cristã, cresci não crendo em Deus, mas em meu próprio intelecto. Eu não conhecia a verdade de Isaías 1:5. A cabeça toda está ferida. Até que minha própria cabeça me demonstrou isso quando eu tinha 48 anos. Não devia ter mais de 10 anos quando li um livro sobre os princípios físicos da eletricidade. Enquanto lia, sentia-me fascinado. Percebi que o trabalho de minha vida estaria nesse campo. Por isso, decidi ser engenheiro e tracei um plano de ação para minha vida que envolvia alvos bem definidos. Em primeiro lugar, não seria um engenheiro comum, vulgar. Seria um engenheiro-chefe. Ganharia centenas de dólares por semana. Essa soma era fabulosa naqueles tempos. Viajaria por toda parte, teria uma bela família, alcançaria êxito e, por certo, a felicidade completa. No início, tudo saiu às mil maravilhas. Terminei meu curso secundário aos 14 anos. Não era um gênio, mas desejava terminar logo os estudos. Sabia o que queria e assim pude saltar alguns cursos na escola. Eu não podia esperar por aqueles rapazes pouco inteligentes, como eu os chamava, que ainda não sabiam se iam ser encanadores, soldados de polícia ou varredores de rua. Eu estava pronto para triunfar na vida, tornar-me milionário e ser feliz. Alcancei meu próprio alvo, engenheiro-chefe, com a idade de 28 anos. Aos 32, fui promovido para vice-presidente executivo. Aos 35, era diretor de engenharia, diretor de vendas, diretor de várias empresas. Tinha um salário excelente, consideravelmente mais alto do que eu havia sonhado, além dos 10% de comissão. Quando se iniciou a guerra, nossos lucros eram extraordinários. Certamente eu era um êxito total, um êxito vazio e miserável. Ninguém me disse jamais que o êxito podia destruir-me. Não me disseram que os executivos têm seu primeiro ataque cardíaco aos 52 anos. Não me disseram que, quando o indivíduo chega a ser vice-presidente de sua companhia, deve ter psiquiatras adicionados à sua lista de pagamentos pela prestação de serviços, porque sua primeira crise nervosa está logo adiante. Não me disseram que o indivíduo perde todos os amigos no dia em que é nomeado diretor executivo de sua companhia, uma vez que todos os outros estão na expectativa para roubar-lhe o posto e destruir-lhe a reputação. E quando se torna presidente, o topo monolítico torna-se o lugar do solitário senhor ninguém, um intocável, e acabou-se. Não se pode confiar em ninguém. Todos estão procurando tirar-lhe o posto. Vive temeroso e sua vida pagã carece totalmente de sentido. Assim era a minha vida. Certo dia, estava eu assentado em meu luxuoso escritório pensando na vaidade de minha vida. Bem dentro de mim, algo me disse: tem de fazer algo melhor que isto. E eu sabia que esse algo melhor não era êxito ainda maior. O êxito é enganoso. Quando eu era um jovem engenheiro, havia trabalhado para uma empresa britânica e meu chefe era um nobre britânico. Eu havia vivido com êxito. Havia viajado com gente seleta em muitos Rolls-Royce e aviões a jato. Gente tão doente, tão miserável, tão vazia, tão frustrada, indo e vindo sem rumo como eu próprio. Eu já me tornara um bebedor inveterado, bebendo com o vão intento de aliviar a frustração do êxito e do enfado inevitável àquele que vive para sua própria satisfação, como eu o fazia.
Eu não tinha nenhum propósito real na vida. E quanto à minha bela casa e minha bela família, minha empresa próspera, minha elevada posição profissional, tudo sem valor. Eu estava nas reuniões certas de diretores, aparecia em todas as festas certas, pertencia aos clubes de golfe certos, aos clubes de campo, de iatismo, aos clubes de bridge e de xadrez, porém, essas coisas nada valiam. Lá no meu íntimo, lugar em que realmente eu vivia, não havia escritório luxuoso, nem clube elegante, nem dignidade, nada de valioso. Eu era um miserável, um cadáver sujo, desleixado, vazio, um homem desgastado aos 45 anos. Não restava outra coisa senão oficializar o óbito. Eu me mataria e então poderia enterrar-me. Nesse dia fatal, tomei veneno em quantidade suficiente para matar toda a vizinhança. Coloquei-o num copo grande, misturei-o com uma boa dose de uísque e pus algumas gotas de água para diluí-lo um pouco e bebi todo o conteúdo. Capítulo 3: Como parar de beber. Alcancei êxito em todas as outras coisas que eu tentara, porém, como suicida, fui um fracasso. Provavelmente foi a água que me fez vomitar aquele veneno. Alguns dias mais tarde, talvez umas poucas semanas, não tenho muita certeza do tempo, porque tudo estava sepultado em uma vermelha neblina de álcool. Cheguei à minha casa por volta das 4 horas com meu costumeiro relaxador das sextas-feiras, várias doses de uísque. Estando cansado da vida a ponto de desejar morrer e havendo fracassado em meu primeiro intento de suicídio, decidi por fim a minha vida de uma forma mais lenta, embora menos dramática, bebendo até morrer. Tão sem dor quanto fosse possível. O sofrimento me desagradava e todo o meu corpo doía. Naquela sexta-feira santa de 1951, à noite, sofria de tal maneira que clamei: Deus, socorre-me. E ele me socorreu. Na semana seguinte, ele me enviou a uma reunião dos alcoólicos anônimos. Olhei admirado ao meu redor e disse: que faço aqui neste lugar? Certamente não pertenço a este ambiente. Ora, provavelmente ficarei pior se me associar a essa gente, mas, para minha grande surpresa, à medida que a noite avançava, pela primeira vez na vida, via gente com algo que eu desejava. Uma paz. Algo que se assemelhava a uma verdadeira alegria. Garantiram-me que se minha necessidade fosse suficientemente grande, e de fato, se eu me conscientizasse disso, Deus poderia ajudar-me. Animaram-me no sentido de que não se tratava de compreender Deus, mas simplesmente aceitá-lo como ele diz que é. Disseram-me que ele se revelaria a mim em sua palavra e cuidaria pessoalmente de minha vida quando eu a entregasse a ele. Com seu auxílio, eu seria tudo o que não podia ser por mim. Ele seria meu administrador se eu lhe permitisse. Um administrador era exatamente do que eu precisava. Nessa noite, pedi a Deus que se encarregasse de minha vida em um de seus aspectos, a embriaguez. No começo, tinha dúvidas sobre como poderia fazê-lo. Parecia-me algo impossível. Os membros do AA perguntavam-me: o senhor pode passar um dia sem beber? Assegurei-lhes que não havia jeito. Pode passar 1 hora sem beber? Duvido, foi minha resposta. Eu era sincero ao dizê-lo, porque sabia que era assim, e 1 hora era tempo demais para um indivíduo viciado como eu estava. No entanto, eles não pareciam desanimar-se nem estavam prontos a dar-se por vencidos. E 5 minutos? Poderia ficar 5 minutos sem beber? Creio que sim. Muito bem, disseram. Este será seu programa, somente 5 minutos por vez.
Não beba durante 5 minutos. Quando os tremores e os sintomas causados pela abstenção da bebida começaram a afetar-me por volta das 17 horas do dia seguinte, procurei abster-me por mais 5 minutos e cheguei sóbrio à minha casa. Resultado instantâneo mediante o programa Com Deus dos AA. Havia experimentado de primeira mão o poder de Deus, sem ao menos saber que seu primeiro nome é Jesus. Isso descobri mais tarde. E pela graça de Deus, um dia por vez, durante os últimos 23 anos, não tenho tido necessidade de tomar um gole sequer. Deixar de beber foi relativamente simples, mas minha embriaguez era pequena parte de um problema muito maior. O problema total do meu eu. Esse permanecia crescendo, porque eu não estava pronto para confiar que Deus dirigisse meu eu em meu lugar. Durante os 2 anos seguintes, meu problema continuou de mal a pior, e eu sequer podia beber um pouquinho para esquecer-me dele. Tinha de enfrentá-lo dia após dia, numa sucessão interminável. Enquanto isso, eu observava um dos homens que frequentavam as reuniões dos AA. Não podia entender seu comportamento. Classifiquei-o como um camponês porque era um simples engenheiro que trabalhava na Bethlehem Steel, enquanto eu tinha minha própria empresa, mas havia um brilho em torno dele. Tinha uma esposa muito volúvel, porém ele nunca se perturbava. Tinha mais filhos que eu, mas se impacientava muito menos que eu. Eu sabia que o homem tinha dificuldades, mas parecia que não o angustiava. Na realidade, depois de 2 anos, sua bela serenidade contrastava com minha terrível miséria, que estava por deixar-me louco. E foi assim que, a 1 hora, 2 anos depois de tê-lo conhecido, bati à porta da casa de Ed. Ao abri-la, eu lhe disse: Ed, qualquer que seja a coisa que você tem, quero recebê-la. Finalmente havia reconhecido que ele tinha a realidade da qual eu necessitava.